O pessoal mais adepto da trupe do Enredo já meio que sabe, então eu vou falar aqui para os seguidores do meu canal que ainda não sabem e para os seguidores do canal do Gustavo. Não é pelo fato de, por exemplo, que eu saiba mais sobre teoria musical que João, que eu tenha mais conhecimento que ele ou que eu seja mais inteligente. E não é pelo fato de que eu tenha muito mais conhecimento que João, que não exista algo que ele saiba e eu não. O Gustavo Machado é uma pessoa em destaque na teoria marxista. E quem acompanha o curso de capital dele sabe. Eu não tenho dúvida que ele é um cara inteligente ou um cara que ele sabe sobre o assunto que ele se propõe a estudar. Saibam que quando eu afirmo que ele não leu Sé, assim como afirmei que ele não leu os neoclássicos e nem a escola austríaca, é por justamente pressupor que ele é um cara inteligente. Uma prática que as pessoas fazem, que eu repudio, é o ato de anular uma outra pessoa e todo o conhecimento que ela tem por ela ter errado em alguma coisa. Veja, não é pelo fato que o Gustavo Machado, com a sua lista de charlatanismo liberal, tem uma atitude oposta de técnica e uma prática que é conhecida como palpitagem, que tudo dele deve ser ignorado. Portanto, por mais que se conclua que ele não leu a obra de Sé, não significa que ele não tenha o hábito de leitura, ou que ele não lê nada. Dito tudo isso, vamos pro vídeo. Oi, eu sou o Enredo e esse vídeo vai ser uma resposta ao vídeo do Gustavo Machado do canal Orientação Marxista. Portanto, não se esqueça de conferir o vídeo original. O vídeo do Gustavo Machado trata de assuntos específicos, só que em tempos diferentes, então, para eu não ficar indo e voltando, vou separar as falas dele por assunto, ignorando a ordem temporal do vídeo. Calma, Fabrício, os tempos e referências das falas serão apresentados durante o vídeo. Outra coisa, os primeiros 4 minutos são destinados a afirmar e reafirmar, afirmar novamente e afirmar para garantir que o liberalismo é um dogma. Então, obviamente, não vou me dedicar a essa parte do vídeo, beleza? Sim, Gustavo, eu vi o seu vídeo e para provar isso começarei com o meu histórico, que tá na tela. E pra tu ver, eu comecei a assistir os vídeos às 19h41, comecei a live às 8h12, às 7h45 eu mandei o seguinte áudio pro grupo de conversas contraído da trupe. Mano, eu tô vendo aqui o vídeo do 5 minutos, o Gustavo Machado, o canal é muito prolixo esse cara, pelo amor de Deus. E depois às 7h49 eu mandei esses outros áudios aqui. Mano, 11 minutos e 48 segundos. Exigiu 11 minutos e 48 segundos, ele exigiu menos, porque 4 minutos e 58 segundos é só encheção de língua. Porém, como percebi que você estava sendo muito prolixo, eu comecei a assistir o vídeo em 2 vezes. Daí resulta eu terminar o seu vídeo de 49 minutos em 30 minutos. Após finalizar o vídeo, voltei a uma parte dele onde tem uma citação de Sé. Por algum motivo a página fechou, talvez eu tenha feito sem querer, não sei, e tive que reabrir. Quando eu fui reabrir na live, que está online, já estava posicionado aonde eu deixei, mostrando que de fato eu assisti o seu vídeo. Gustavo faz um esquema sobre as relações de oferta e demanda para Sé. Ele iguala a oferta e a demanda partindo do pressuposto de que o dinheiro é um intermediador. Portanto, em seu esquema MDM, o D ficaria de fora, sendo o primeiro M a oferta e o segundo M a demanda. A oferta e demanda são iguais. Gustavo, oferta só pode ser igual à demanda no sentido de que a oferta possui uma condição necessária para ocorrer, como, por exemplo, a expectativa de obter recurso. Então, na medida que eu oferto, por exemplo, batatas, eu demando, por exemplo, unidades monetárias. Na forma deste esquema, entende-se que uma mercadoria sempre encontrará uma mercadoria. Isso é um pressuposto claro na sua fala. Pode-se deduzir isso, pois você já pressupõe que as duas mercadorias possuem igualdade de valor, mas Sé deixa claro que isso não é verdade. O mercado só é criado quando ocorre do valor da mercadoria produzida encontrar valor nas demais mercadorias. Então não é o caso de que MDM seja um fluxo para toda e qualquer mercadoria na visão de Sé. Bom, aqui você monta um esquema contábil que supostamente sustenta a igualdade entre oferta e demanda. Parte desse esquema me parece incorreto, uma vez que você pressupõe algumas coisas que não são necessariamente verdades. Por exemplo, o custo de matérias-primas, por ser condição necessária para a produção, não confundir com oferta, deve vir antes. Portanto, a oferta não pode ser usada para pagar necessariamente os meios de produção, pois não é universal e necessário que as mercadorias sejam vendidas. O pagamento do trabalhador é, em última instância, um adiantamento de recebíveis. Sua condição contábil não é dada à condição da venda. Então ele também é desvinculado à oferta e antecede a mesma, uma vez que o trabalho, que transforma um recurso, pertence ao processo de produção e antecede a oferta.
Nesse momento do vídeo eu acabei me confundindo e eu comentei que o lucro é a única coisa que faz sentido admitir como condição necessária a oferta, mas o lucro é um resultado contábil, então não necessariamente discorre que eu preciso ofertar e efetivamente vender para eu então poder ter o lucro, então não tem essa condição necessária. Você finaliza então seu exemplo comentando que a oferta produz demanda. Claro, argumenta que ele não seria necessariamente vendido, mas produz uma demanda geral por mercadorias de mesma magnitude e que, portanto, quando você amplia a oferta, você acaba ampliando o consumo e ampliando a demanda. Gustavo, não é o caso de que a mercadoria, mesmo quando vendida, gere uma demanda. Demanda, para Sé, pressupõe o conhecimento informacional da utilidade e o poder aquisitivo, e quando você vende uma mercadoria, você adquire só o poder aquisitivo. Então a fala mais adequada seria: na medida que vendo minha mercadoria, eu possibilito a minha demanda. Daí surge que para Sé a oferta propicia mercados, no sentido de que, ao produzir e vender, tenho uma parte do que compõe a demanda, para poder demandar. Nesse sentido, MD não segue para um M, pois condição para o segundo M não é apenas o dinheiro, e também a utilidade. Interessante que você fala que a oferta produz uma demanda geral por mercadorias da mesma magnitude, e isso está parcialmente próximo do que Sé advoga. O que faltou entender é que demanda geral é inadequado, uma vez que Sé não trata de pressupostos macroeconômicos, e que não é o caso que toda mercadoria encontra mercadorias de mesma magnitude. Bom, essa citação aqui foi mal interpretada por você. Para provar isso, vou trazer o parágrafo inteiro e falar sobre ele. É bom observar que um produto acabado oferece, a partir desse instante, um mercado para outros produtos equivalente a todo o montante de seu valor. Com efeito, quando o último produtor acabou um produto, seu maior desejo é vendê-lo para que o valor desse produto não fique ocioso em suas mãos. Por outro lado, porém, ele tem igual pressa em desfazer-se do dinheiro que sua venda lhe propicia, para que o valor do dinheiro tampouco fique ocioso. Ora, não é possível desfazer-se de seu dinheiro senão procurando comprar um produto qualquer. Vê-se, portanto, que só o fato de criação de um produto abre, a partir desse instante, um mercado para outros produtos. Por isso que uma boa colheita não favorece apenas os cultivadores, mas também, ao mesmo tempo, os vendedores de todos os outros setores. Compra-se mais sempre que se colhe mais. Uma colheita má, ao contrário, prejudica todas as vendas. O mesmo acontece com respeito às colheitas feitas pelas artes e pelo comércio. Um ramo de comércio que prospera fornece com o que comprar, propiciando consequentemente vendas a todos os demais comércios. Por outro lado, quando uma parte das manufaturas, um dos tipos de comércio, entra em declínio, a maior parte dos outros sofre com isso. Sendo assim, de onde vem, perguntar-se-á, essa quantidade de mercadorias que, em determinadas épocas, obstruem a circulação sem poder encontrar compradores? Por que essas mercadorias não se compram umas nas outras? De acordo com o Gustavo Machado, Sé vai dizer que é por conta de uma mão invisível que levou a demanda para outros produtos, como se a obra de Sé tratasse uma pressuposição macroeconômica, quando não trata. Agora, para Sé diz que não se vendem e se tornam um excesso, ou por ultrapassar o excesso de utilidade, então não há necessidade por este recurso, ou pelo fato de que não terem capacidade aquisitiva, dado que suas mercadorias também não encontraram um vendedor. Veja, este segundo ponto é justamente um problema crônico e orgânico que o Gustavo diz que Sé ignora. Como poderia ignorar se sua obra contempla esse tipo de coisa? Outro ponto, quando Sé fala, é bom observar que um produto acabado oferece a partir desse instante um mercado para outros produtos equivalente a todo o montante de seu valor, a interpretação adequada seria: para todo produto que se equivalem em termos de valor, pelo produto acabado, um mercado é construído, mas não é o caso que todo produto necessariamente encontra nos outros produtos o mesmo valor. Portanto, não pressupõe que um produto acabado já tem um valor equivalente a todas as mercadorias, mas que, quando ocorre de haver essa equivalência no valor, há aí sim um mercado a ser construído. Por isso, não é adequado dizer que Sé afirma que o produto criado ele vai fomentar o mercado com o mesmo somatório de valor. Novamente, para ficar bem clara essa interpretação, para o produto criado que já possui uma equivalência de valor, aí sim um mercado é criado. E para finalizar essa parte, o sucesso de um ramo promove os demais ramos pelo fato de que, quando as mercadorias de um setor se vendem, eu me torno um potencial comprador de outros setores, possibilitando um cenário em que eles também prosperem.
Isso acontece pelo fato de que a produção é quem propicia mercado aos produtos. Portanto, citando Sé, caso minha colheita vá mal, eu não consiga converter os recursos em unidades monetárias, não serei capaz de adquirir outros recursos que a operação depende das vendas. Caso um setor possua, por exemplo, todos os seus recursos demandados por pessoas do setor de agricultura e a agricultura passe por situações de má colheita, esse setor em específico não desempenharia um bom resultado econômico. Usando o esquema que acabamos de discutir, você afirma que para Sé uma superprodução, portanto, é impossível e que o mercado, por natureza, tende -se a equilibrar. Aqui você deixa claro que há uma negação de superprodução. Vendo repetidas vezes o seu vídeo, eu notei que você faz o seguinte: Sé afirma que nega a ocorrência de uma superprodução por conta de um mecanismo dado por Sé, como a mão invisível. Portanto, ele não nega a superprodução, mas não acredita que ela seja possível. Primeiro, que sendo um empiricista contrário a abstrações, não se poderia afirmar que Sé recorre à mão invisível como uma saída para o problema da superprodução e, portanto, afirmar que ela é impossível. Essa resposta do Gustavo sobre a mão invisível é uma confusão que ele fez e eu vou explicar isso mais pra frente nesse vídeo. Segundo, se ele acredita que a mão invisível torna a superprodução impossível, então, em última instância, ele nega a sua existência, o que Sé não afirma e não faz. Você comentou que Sé resolve o problema da falha dos setores no sentido de que se um setor específico falha, não é pelo motivo de outras pessoas não terem capacidade de demanda, mas por jogar essa demanda para outro lugar. E é nesse momento que minha live se mostra adequada. Veja, você está a todo momento pressupondo que todos têm a capacidade de demanda e não é o caso. Sé, em seu livro, comenta que há casos em que as pessoas não possuem um poder aquisitivo, ainda que veja utilidade em certas mercadorias. A questão é que para Sé, e isso é bem claro em sua obra, esse problema aquisitivo se dá por conta do indivíduo não ter conseguido produzir algo que possa ser vendido, e então ter poder aquisitivo para adquirir algo. Portanto, Sé não rejeita a incapacidade das pessoas de terem poder aquisitivo e, quando vem utilidade, demandar. Eu fiquei muito tempo tentando entender aonde que o Gustavo viu que Sé joga para a mão invisível do mercado a suposta resposta de Sé para o suposto problema da superprodução que ele supostamente diz ser impossível. Foi então que vi um trecho desse vídeo. Gustavo novamente lê um autor através de outro. Ele pegou James Mill, misturou com Sé e serviu na mesa, assim mesmo, bem à la carte. Eu, em toda a obra de Sé, não me recordo de uma passagem em que ele argumenta o que o Gustavo comentou que ele supostamente argumenta. E como veremos na próxima parte do vídeo, deve ser pelo fato de que não, Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, não leu a obra de Sé. E eu prefiro sinceramente afirmar isso do que dizer que ele não foi capaz de compreender, pois inteligente o cara é. Para quem acompanha o curso do Capital dele sabe disso. O que me deixa mais aborrecido com toda a situação é o fato de que, por conta do método indutivo de Sé, ele entendia suas considerações econômicas como um estudo da realidade, ou melhor, como um disposto em sua obra como natureza das coisas. Ele abominava abstrações, acreditando que não se descobre a realidade se abstraindo dela. Tudo isso está em sua obra para vir, e isso não é exclusividade do Gustavo, alguém e dizer que era um metafísico dogmático sem ter despendido um minuto lendo a sua obra? Sinceramente. Não, sinceramente. Bom, partindo dos 26 minutos, Gustavo começa a pontuar a refutação a Sé, e é sobre isso que vamos falar. Na primeira crítica, ele comenta que a lei de Sé ignora a função do dinheiro e que ele serve só como mediador, e que o objetivo da venda da mercadoria é o dinheiro e não atender às necessidades do consumo. A posse da mercadoria não é garantia de que eu vou atingir o dinheiro, mas a posse do dinheiro é garantia de que eu vou atingir a mercadoria. E a finalidade da produção capitalista não é a produção e o consumo, mas a acumulação do dinheiro. A lei de Sé, por ser verdadeira, tinha que provar que jamais nos processos de circulação existiria um momento em que as operações parassem no dinheiro. Olha, eu particularmente lembro de uma passagem de Sé falando que o dinheiro é como uma viatura. Portanto, podemos considerar que Sé afirma que o dinheiro de fato tem a função de transmitir o valor. Mas a obra de Sé contempla muito mais que essa simples passagem. Temos os mercados que se desenvolvem com o dinheiro,
com os efeitos das políticas monetárias e também as qualidades que leva à preferência para a moeda. Portanto, a primeira parte da primeira crítica está parcialmente verdadeira. Podemos admitir que Sé vê o dinheiro apenas como mediador. Sobre o objetivo da venda ser o dinheiro, isso é sim tratado por Sé. Ele comenta que o comerciante, na medida que vê as suas mercadorias prontas, está ansioso para trocar por dinheiro e, assim como você, Gustavo, admite que o dinheiro tem a função de ser cambiável por múltiplas coisas. Você também admite isso, tá? O objetivo é o dinheiro, para ser capaz de comprar o que lhe for possível quando desejável. Veja, quando você diz que a posse da mercadoria não é garantia que eu vou atingir o dinheiro, mas a posse do dinheiro é garantia que eu vou atingir a mercadoria, é justamente o que Sé fala quando afirma que a qualidade do dinheiro que dá preferência das pessoas pelo dinheiro é de convir a todos que têm alguma troca ou compra para realizar, ao contrário da mercadoria. Outro momento que fica claro que Sé admite que o processo pode sim paralisar no dinheiro é quando ele fala que, quando uma mercadoria muito abundante não encontra compradores, não é a falta de dinheiro que paralisa sua venda, que é uma clara admissão que sim, há a possibilidade de uma mercadoria não encontrar dinheiro, por mais que seja na disposição de alguém. Agora, quando você diz que Sé não admite que o processo fica preso na mercadoria, fica evidente que você é desconhecido da teoria deste autor. Não apenas admite que é possível, que ele dá as qualidades para que isso aconteça. Diz ele, a qualidade que faz alguém preferir a moeda no país a qualquer outra mercadoria são duas. A qualidade de poder convir a todos aqueles que têm alguma troca ou compra a realizar, que eu acabei de falar para responder um ponto anterior, e a segunda é que ele pode se subdividir de maneira a formar um valor exatamente igual ao valor que se pode comprar. Sé também afirma, como já disse repetidas vezes, que uma mercadoria não se vende também por ultrapassar as necessidades dos indivíduos, quando a condição de poder de compra é existente para o consumidor. Na segunda crítica, fica nítido a confusão feita pelo Gustavo, que colocou Sé e Mill como as mesmas coisas. Ele comenta o seguinte: Sé e Mill ignoram a diferença entre o consumo de trabalhadores e capitalistas. O investimento produtivo do capitalista comprando meios de produção de força de trabalho jamais destrói os valores que foram produzidos. A pessoa, ao comprar meios de produção, ela, ao consumir os meios de produção, por exemplo, o couro para fazer o sapato, ele vai reaparecer de novo na forma de sapato, e quando o capitalista vende o sapato, este valor do sapato será destruído na mão do consumidor final. Mas agora ele está na mão do capitalista na forma de dinheiro e vai comprar mais matérias-primas e iniciar o ciclo novamente. Então há uma diferença entre empregar o dinheiro em investimento visando a valorização e você pegar seu dinheiro em vista ao seu consumo e sobrevivência, como fazem os trabalhadores. E de acordo com o que o Gustavo falou, o Sé ignorou isso completamente. Mas será que foi isso mesmo? Bom, Gustavo está dizendo que não tem uma parte na obra de Sé que trata das diferenças de consumo entre um trabalhador e empresário. Portanto, já que leu a obra de Sé, ao procurarmos algo assim, não conseguiríamos encontrar. Porém, é o contrário que justamente acontece. Veja, Sé traz a distinção entre consumo nas páginas iniciais de sua obra e também trata da estrutura de consumo de empresário e operário no meio de sua obra, respectivamente. O consumo improdutivo, aquele cujo único resultado está em propiciar uma fruição, não exige nenhuma habilidade. Quanto ao consumo reprodutivo, ao contrário, não somente nenhuma fruição imediata dele decorre, mas exige ainda o emprego de um trabalho esclarecido que, em todo o decorrer dessa obra, foi chamado de indústria. Nessa citação, já temos a demonstração de que Sé diferencia o consumo e entende que um é pertinente à indústria e o outro não. Nas páginas que se encontram no meio da obra de Sé, ele comenta que a renda dos trabalhadores são direcionados para consumos que envolvem o necessário para viver, um consumo, por sinal, de propiciar uma fruição imediata. Vale se ressaltar que essas diferenças de consumo estão nos títulos da obra, então se for olhar só o sumário, já teria a resposta de que sim, existe uma diferenciação de consumos. Na terceira crítica, ele comenta que, evidentemente, não há antecedência entre produção e consumo, ou oferta antecede a demanda, pois a produção é o consumo dos meios de produção e forças de trabalho. Como a lei proferida por Sé, é justo que você use as definições dele. Quando Sé argumenta que a oferta precede o consumo, ele está falando de consumo improdutivo. Mas mesmo o consumo reprodutivo faz parte de um processo de produção
que exige um trabalho anterior ao seu consumo efetivo. Uma outra coisa que tem que estar bem rapidinho é que o Gustavo Machado coloca produção e consumo como sinônimos de oferta e demanda, e não são coisas bem distintas. A oferta é bem diferente da produção para a Sé e para muitos economistas. A oferta é a disposição informacional do recurso que está à troca e as condições necessárias para que ela seja trocada. E a produção é o processo que pode vir a fazer com que a mercadoria seja ofertada. Então são coisas bem distintas, consumo e demanda também. Consumo é a destruição da utilidade, de acordo com o Sé, e a demanda, ela é a capacidade que você tem de adquirir alguma coisa junto com a necessidade, a soma dessas duas coisas. Então são coisas bem distintas. Então ele não pode fazer tipo produção e consumo ou oferta e demanda, como se negar que a produção não precede demanda, o consumo, necessariamente negasse também que a oferta não precede a demanda, tá? Então são coisas distintas que precisam ser bem esclarecidas, que um vídeo técnico de fato iria abordar. Na quarta crítica, ele comenta que Sé fala que todas as mercadorias serão vendidas e todo esse dinheiro vai ser usado para comprar mercadoria. Logo, ele demonstra que há um equilíbrio entre oferta e demanda. É por isso que minha live responde em menos de 5 minutos todas as objeções do Gustavo. Vou me fazer repetir. Sé afirma, como já disse repetidas vezes, que uma mercadoria não se vende também por ultrapassar a necessidade dos indivíduos quando a condição de poder de compra é existente para o consumidor. Ele não apenas nega que todas as mercadorias serão vendidas, como diz as condições para que isso não ocorra. E é por isso que eu digo que o Gustavo não leu Sé, e não é possível que as pessoas vejam a quantidade de coisas que ele diz que Sé diz, que não disse, e coisas que ele diz que Sé não disse, que ele aborda na obra dele. É tão claro quanto a luz do dia. E eu tenho certeza que por mais que eu esfregue toda a referência na cara dos Minions que vem perturbar nos comentários, eles ainda vão dizer que o Gustavo está com a razão, mesmo sem eles terem contato com a obra de Sé. Este momento do vídeo é pra você, Minion. Você não leu Sé, você nem sabe quem é Sé. Se Sé passasse na sua frente, meu amigo, você ia dizer que ele é o Keynes. Como você consegue dizer que Gustavo está com a verdade se você não sabe do que ele está falando? Na quinta e última crítica, ele comenta: caso a lei de Sé funcione, ela não diz nada sobre os trabalhadores fora do mercado. Bom, eu sinceramente não sei o que responder nessa dúvida, pois o que ele fala lei de Sé evidentemente é uma coisa diferente do que está na obra de Sé, como nós discutimos até agora. Então não tem como responder o que o Gustavo entende como lei de Sé e como ela faria dos desempregados. Isso seria pressupor a interpretação errada do Gustavo como verdadeira e tentar entender como essa lei, que não é o que Sé diz, responderia isso. Como meu trabalho aqui é responder o que Sé disse ou não, eu sinceramente não vou me debruçar sobre essa crítica. Se o Gustavo quer saber o que Sé fala sobre desempregados, ele que faça o que não fez para realizar suas críticas: ler o Tratado de Economia Política de Jean-Baptiste Sé. Para mim está mais claro e evidente que o Gustavo não teve contato direto direcionado à obra de Sé. Veja, não é uma leve diferença entre o que ele expôs e o que está na obra de Sé, é uma diferença gritante. Gustavo, a sua lista de charlatanismo liberal vai contra o que me faz gostar de você quando fala de Marx. Evite esse tipo de conteúdo. Faça um conteúdo lendo o livro desde o início, como eu fiz com o Rubin. Ou chame algum conhecedor sobre o autor para validar sua interpretação, como eu fiz quando estava lendo Rubin, ao chamar um professor que era marxista na universidade. Eu entendo a sua necessidade de contrapor liberais, sinceramente eu entendo, mas vale qualquer coisa para isso? Bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais!